Bom, vamos lá pessoal, meu nome é João. Esse foi o apartamento que eu escolhi, colocando no contexto que a gente saiu agora da faculdade, né, finalizando o curso. E com o salário que a gente estipulou no grupo, de uma média de mais ou menos 5 mil reais, esse foi o apartamento que eu escolhi, de 350 mil. Eu coloquei como parâmetro aqui perto do Mackenzie mesmo, o apartamento fica próximo aqui do Mackenzie, na região de Vianópolis. Essa foi a minha escolha. Bom, beleza, aqui já é outro apartamento, não, casa, perdão, que eu gostaria de morar. Essa casa fica na praia. Eu venho do interior, então querendo ou não, eu moro bem longe da praia, então sempre foi um sonho de criança, de quando eu crescesse, poder ter uma casa na praia para conforto próprio, porque sempre é um ambiente que eu gostei bastante e eu sempre tive essa vontade, esse desejo de morar. É óbvio que não é algo fácil de conquistar, são 12 milhões, então tem que trabalhar muito para conseguir isso. Bom, e aí um planejamento que é óbvio que não é tão fácil de ser realizado, mas que a gente pode fazer diariamente, alguns sacrifícios. Eu penso talvez reduzir a quantidade de Uber, por exemplo, que eu pego, tentar usufruir mais do meio público, do transporte público. Isso já ajudaria no final do mês com algumas contas. Questão do delivery também, que eu acho que às vezes a gente acaba pedindo muito por conta da facilidade, pede iFood para alguma coisa, ou pede alguma coisa no mercado, e a gente poderia se organizar melhor, fazer comida em casa, fazer uma marmita, que talvez isso reduziria o custo final. E é claro, poderia a gente priorizar, no terceiro sacrifício, priorizar algumas saídas, né? Então, por exemplo, em vez de sair todo final de semana, a gente poderia priorizar alguns eventos, em vez de ficar saindo toda vez e toda vez no final do mês acabar se apertando. Então acho que esses seriam os meus sacrifícios, meu apartamento e minha casa que eu viso comprar. Bom pessoal, esse é o imóvel que eu escolhi, que é um apartamento localizado na Moca, com 50 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte, que vale 290 mil reais. E conforme foi combinado com o grupo, a média salarial seria em torno de 5 mil, então esse foi o imóvel que eu escolhi. A residência que eu escolhi foi essa, que está localizada em Florianópolis, com 448 metros quadrados, e ele está custando 8 milhões de reais. E alguns dos sacrifícios que eu faria para conseguir adquirir esse imóvel seria parar de sair todo final de semana, em shows, festas, e também, quando eu estiver mais para frente, na hora de comprar um carro, não comprar um carro tão caro, e se necessário utilizar transporte público, e também tentar planejar somente uma viagem por ano para sair, para ir para a praia, ir para o interior ou até mesmo para outro país. O apartamento que eu escolhi foi um apartamento que se adequou ao que nós estipulamos no nosso grupo. Então, as parcelas dele seriam em torno de R$ 3.300. E ele é um apartamento pequeno, de 44 metros quadrados, e tem 2 dormitórios, que é um detalhe muito importante. E ele é numa região próxima onde eu moro atualmente, então eu quis continuar assim, porque seria em uma situação que a gente acabou de se formar na faculdade, está começando a vida, e eu prefiro manter esse mesmo lugar. O imóvel dos sonhos para mim, eu escolhi um apartamento, porque eu prefiro morar em apartamento, e ele é muito maior do que o primeiro, e ele é em uma zona diferente de São Paulo, porque eu prefiro morar aqui mesmo na cidade. E para alcançar ele, que é consideravelmente mais caro do que o primeiro, teriam alguns sacrifícios para se fazer. Então, o primeiro sacrifício seria deixar de comer fora tantas vezes na semana. Eu, particularmente, gosto muito de ir em restaurantes e comer fora da minha casa. Então, eu reduziria isso a, uma vez por semana. Aí, o segundo sacrifício seria reduzir a quantidade de viagens no ano, para uma viagem no ano, assim, só para ter, pelo menos. E o terceiro sacrifício, que seria o mais difícil, é alugar um dos quartos do primeiro apartamento para conseguir ter uma renda a mais no trabalho e conseguir alcançar o objetivo que é esse apartamento aqui. Bom, gente, lembrando da média salarial que o meu grupo colocou assim, mais ou menos, que a gente está ganhando quando a gente se formasse na faculdade e começar a trabalhar, seria uma faixa de 5 mil reais. Eu escolhi esse apartamento no Morumbi de 35 metros quadrados, ele custa 340 mil reais, então ele vai ter uma parcela de mais ou menos 3 mil reais, o que seria viável mais ou menos assim pro tanto que eu vou ganhar mensalmente. Mas a que eu escolhi como casa dos sonhos assim foi essa aqui, que é da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu sempre assim quis morar no Rio, gosto muito de viajar para lá, então eu gosto muito da qualidade de vida do Rio, e para isso, pelo
não é zero econômico por si só, porque você vai parar, vai comer e tudo mais. Mas tipo, toda vez que eu vou no shopping eu compro roupa, eu compro essas coisinhas assim, e que no final pesa bastante no final do mês. Então, reduzir essas idas ao shopping, essas compras assim seria o ideal. E além disso também eu tenho muitas coisas assim em casa, por conta de comprar muito assim, que acaba sendo desnecessário, então também pensei que o sacrifício seria desfazer dessas coisas que eu tenho. E o terceiro sacrifício que eu pensei é que como a gente vai estar recém-formado assim, vou estar, como a gente falou, ganhando 5 mil reais, ter um segundo emprego assim, mas um segundo emprego que assim, embora seja muito cansativo, com uma carga horária assim um pouquinho menor, para não ser muito desgastante. Então eu pensei, sei lá, em uma aula, tipo, sei lá, da aula particular, tudo mais, para pessoas que acabaram de entrar na faculdade, estão precisando de ajuda, e em área que eu tenho um certo domínio. Esse é o apartamento que eu escolhi com a renda que a gente estipulou de 5 mil reais por mês como grupo. Ele tem só um quarto e um banheiro, então ele comporta no máximo 2 pessoas em 40 metros quadrados. Mas, assim, para quando sair da faculdade, eu acho que é uma coisa bem viável com esse salário, gastando por cada parcela R$3.194. Já para casa dos meus sonhos, eu encontrei essa aqui, que é no mesmo bairro que eu moro atualmente, que eu gosto muito e eu não gostaria de mudar. E além disso, ela tem muitas áreas verdes e ambientes aconchegantes, que é uma coisa que eu gostei muito nela, que dá para reunir a família e os amigos. Ela é de 8 milhões e 500, então para isso eu teria que abrir mão de algumas coisas atualmente, para eu conseguir realizar esse sonho. Então eu, por exemplo, sair nos finais de semana, eu acho que dá para dar uma filtrada nesses eventos, principalmente eventos pagos, que hoje em dia é uma coisa que eu gasto muito. Também eu começaria a guardar os dinheiros que eu ganho, por exemplo, de aniversário ou presentes, e não gastar com coisas momentâneas, assim, guardar no banco, por exemplo, deixar rendendo no banco para ajudar com uma renda extra. E por fim, o mais difícil seria abrir mão do meu tempo, que seria arranjar, por exemplo, mais um emprego, que deixaria uma rotina muito pesada, muito exaustiva, mas eu acho que é algo que é essencial para dar para realizar esse sonho. Então vamos lá, pessoal, cortando para o momento da reflexão, é claro que cada pessoa, cada indivíduo tem um modo de pensar, um modo de se sacrificar para conseguir o que cada um quer. Analisando de qual seria o mais difícil, ao meu ver, dos meus sacrifícios, seria a questão da locomoção. Porque às vezes a gente quer um conforto de estar sentado no Uber ali, tranquilo, ter um lugar para sentar e até mesmo chegar um pouquinho mais rápido nos lugares. Então, talvez, dependendo de onde eu for morar, de onde eu for trabalhar, às vezes acaba ficando um pouquinho longe para o trabalho e com o Uber seria melhor. Mas é claro que é muito variável a questão do preço, enfim, é algo que pode pesar bastante no final do mês. Bom, e os meus 3 sacrifícios, eu acho que o que seria um pouquinho mais pesado assim, seria a questão de ter um segundo trabalho, né? Porque eu falei sobre dar aulas particulares, assim, porque seria uma carga horária a mais, assim, seria mais cansativo, vou dizer assim. Para mim, o maior desafio, o sacrifício, seria alugar um dos quartos do apartamento, porque é uma coisa muito séria, abrir mão da sua privacidade. Só que também qual é o valor do sonho, né? Então, um sacrifício que, sendo realizado, pode realmente ajudar a alcançar o objetivo. Para mim, eu acho que eu concordo com a Giovana, que seria abrir mão do meu tempo para ter um outro emprego, para ter uma renda maior no final do mês. E isso para mim seria muito difícil, porque eu estou muito acostumada com uma rotina que tem tempo para fazer atividades físicas e ter um pouquinho de tempo de lazer. Então, ter uma rotina bem pesada seria algo difícil para mim. E para mim o meu sacrifício seria o mais difícil, seria deixar de viajar durante o ano, muitas vezes, só uma vez por ano, porque eu sempre gostei muito de viajar, conhecer lugares novos, então esse seria muito difícil. Depois desse debate, para mim o sacrifício mais difícil eu acho que seria o da Larissa, porque querendo ou não, seria deixar uma pessoa que você não conhece morar na sua casa e você estando nela, então ia tirar muito a sua privacidade. Eu já acho difícil morar com uma pessoa que eu conheço, dos familiares, uma pessoa que você não conhece, então eu acho que é bem difícil. E vale lembrar também depois, por exemplo, passa o dia inteiro fora, só quer chegar na sua casa, às vezes fazer um jantar ou ficar tranquilo vendo uma série, aí a pessoa está lá junto com você, dividindo o mesmo espaço, então isso às vezes acaba tirando um pouco da sua própria privacidade e não acaba sendo tão legal, né?
É, mas cada um sabe o quanto vale o seu sonho, né?